Fala aí, pessoal, vamos seguir agora com os documentos eletrônicos. Vamos começar a conhecer os documentos eletrônicos, que é o grande filé mignon aí do SPED, né? A nota fiscal eletrônica, a nota fiscal consumidor eletrônica. A gente começa com a nota fiscal eletrônica, com esse símbolozinho aqui, NFE, né? A nota fiscal eletrônica, o Ezinho é de eletrônica. E se é eletrônica, você já sabe que ela só existe de forma eletrônica. Isso aqui é muito importante, hein? Vamos verificar a definição da nota. É um documento de existência apenas digital. Se é apenas digital, pessoal, significa que não existe fisicamente, né? Não existe fisicamente, apenas digital. Tanto a sua emissão quanto a sua armazenagem se dá de forma eletrônica, com o intuito de documentar para fins fiscais uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ocorrida entre as partes, tá? Essa nota aqui, também chamada de modelo 55, né? A gente vai ver isso aqui, nota modelo 55, é a nota que costumeiramente você transfere os créditos de ICMS, de IPI, aquela que você tem o tributo destacado, é essa nota aqui, a nota fiscal eletrônica, tá? Bom, e quando a gente diz que ela só existe de forma digital, que a sua emissão e armazenagem é apenas eletrônica, significa que não existe nota fiscal física. A nota fiscal é um documento no formato XML. Então nós teremos essa linguagem aqui, né, meio que de código, né, com as tags, com nomes e dados entre essas tags. Isso aqui é um arquivo XML. A nota fiscal eletrônica, ela existe apenas no formato XML. É só eletrônica, ela vai direto para o SPED. Mas aí você deve estar perguntando assim, né? Mas quando eu compro alguma coisa, eu recebo ali no caixa aquele papelzinho, né? A nota fiscal. Não. Aquilo que você recebe não é a nota fiscal. Aquilo é o DANF, né? O documento auxiliar da nota fiscal. A nota fiscal mesmo é eletrônica, você não consegue ler porque ela está nesse formato aqui, uma linguagem, meio que uma linguagem de máquina, né? Um pouco de código aqui. É claro que dá até para você entender os significados aqui, mas não é uma linguagem acessível. Isso não foi feito para uma leitura humana, é para uma leitura de máquina. É a linguagem XML. Então, isso aqui é uma nota fiscal eletrônica. Aquilo que você recebe é o DANF, que é outra coisinha que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, uma dúvida aí que pode surgir é quem é que pode emitir a nota fiscal eletrônica, né? Será que é preciso ser um usuário de processamento eletrônico de dados para poder emitir a nota fiscal eletrônica? Não, ok? Não. Desde quando nós tivemos a substituição das notas, todo mundo tem que usar. Agora, se você tem mais recursos tecnológicos ou menos recursos tecnológicos, aí você vai resolver como é que você quer emitir essa nota. Você pode emitir essa nota através de um emissor gratuito de nota fiscal, ou você pode instalar um sofisticado sistema na sua empresa para poder emitir essas notas. Em ambos os casos, a nota vai lá para a Secretaria da Fazenda, né? Então, o recurso tecnológico que você vai usar, você escolhe, mas não é necessário ser ou dispor de alta tecnologia para emitir a nota fiscal eletrônica. Basta que você tenha internet e um computador. Então, ó, todo contribuinte que exercer atividade enquadrada na obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica deverá substituir todas as notas fiscais em papel, aquelas notas modelo 1 e 1A, são aquelas notas em papel antigas, tá? Você precisa substituir pela nota fiscal eletrônica, independentemente de, antes no início da obrigatoriedade, ser usuário ou não de processamento eletrônico de dados. Então, quem emitir a nota fiscal modelo 1 e 1A, e esses numerozinhos acabam aparecendo às vezes, tá, pessoal, nas provas, né? O que é a nota fiscal 1 e 1A? É a nota fiscal padrão, né? Vamos dizer assim, a nota fiscal padrão de pessoa jurídica, só que em papel. E por que nós temos o modelo 1 e o modelo 1A? Besteira, porque um é formato retrato e a outra é formato paisagem, mas é a mesma nota, tá? Então, toda a nota modelo 1 foi substituída pela nota fiscal pela nota fiscal eletrônica, tá? Que é a modelo 55, né? E esses códigos acabam caindo em prova. Então, ó, nota fiscal eletrônica, que é a nota fiscal modelo 55, ela substituiu as notas fiscais 1 e 1A. Como é que a gente garante a validade jurídica dessa nota, já que ela vai ser
emitida por meio digital, né? Como é que a gente vai garantir se quem emitiu está autorizado a emitir, né? Se aquela nota está chancelada pela Cefaz, né? Como é que a gente vai fazer todas essas garantias? Por meio de um processo de assinatura digital, por meio de certificados digitais, né? Então, o sujeito que está autorizado, ele vai acessar o sistema com seu certificado digital, vai emitir a nota. Essa nota vai ser validada pelo fisco por meio da autorização de uso, e aí nós temos a validade jurídica dessa nota. A assinatura digital vai garantir a autoria e integridade, né? Mas não é suficiente. A gente precisa também que o fisco dê o ok por meio da autorização de uso. Quando a gente tinha a nota fiscal em papel, o contribuinte precisava solicitar uma autorização ao fisco para ir numa gráfica credenciada e fabricar aqueles talonários de nota fiscal. Então, aquilo ali é o que seria a autorização de uso, né? O fisco então dizia, olha, pode ir na gráfica e emitir 1000 notas fiscais, numeradas do número 1 ao número 999, né? Enfim, então isso é autorização de uso. Hoje essa autorização de uso é automática. Você entrou no seu computador com seu certificado digital, emitiu a nota, a informação bate lá na Cefaz, ó, autorização de uso validada, voltou, você recebe a chave de acesso, tá bom? Então, assim, esse processo, né, ficou bem facilitado e a garantia de validade jurídica a gente tem porque quem assina a nota, quem emite, é alguém que está devidamente autorizado, geralmente, no caso dos fiscos estaduais, a maior parte, talvez todos aí, sejam por meio de certificado digital, né? Questãozinha. É vedado o credenciamento para emissão de nota fiscal eletrônica de contribuinte que não utiliza o sistema eletrônico de processamento de dados, não podendo este contribuinte ser credenciado por terceiros. Bom, a gente já viu que não é um pré-requisito, né, ter o sistema de processamento eletrônico de dados. Se você tem uma empresa complexa, claro que você vai ter um programa que vai reunir suas notas, vai conseguir emitir as notas fiscais, um software que otimize isso. Pode ser, tá? Mas se você tem estrutura zero, não tem problema, você pode entrar na internet, acessa o portal da Cefaz e emite a nota. A maioria dos fiscos disponibilizam emissores de nota fiscal gratuito, tá? Então assim, você não precisa, se quiser, não precisa comprar, né? Nenhum programa para poder fazer isso, né? Alguns fiscos você faz diretamente por meio de programas gratuitos ou no próprio portal do fisco, conforme o caso. Então assim, não é pré-requisito ter o processamento eletrônico de dados. Todo mundo, independente de ter o processamento eletrônico de dados, independente de ter estrutura de TI, está obrigado a substituir as notas 1 e 1A pelo modelo de nota fiscal eletrônica, né? Talvez aí todo mundo já, talvez não tenha ninguém mais em exceção, né? Então todo mundo que foi obrigado a substituir a modelo 1 pela nota fiscal eletrônica teve que fazer, independente de ter estrutura de TI no seu estabelecimento, ok? Em relação ao credenciamento para essa nota fiscal, ele pode ser espontâneo por parte do contribuinte, mas ele pode ser de ofício também, tá? Então o fisco pode credenciar de ofício quando o contribuinte deixa de cumprir a obrigação de se credenciar em um prazo. Então existe o credenciamento para emissão da nota de ofício também. Ou seja, automaticamente o fisco diz, olha, você está obrigado a partir de hoje, né? Ou a partir de um prazo razoável, conforme seja o caso. Isso pode acontecer. Bom, benefícios da nota fiscal eletrônica. Aí a gente vai pensar nos benefícios do SPED de uma maneira geral. Aí eu gosto de trazer essa figurinha aqui, porque é a essência do SPED. Ó. Você tinha antigamente uma agenda telefônica, onde você anotava os telefones aqui dos seus contatos, né? Hoje você faz isso como? Tudo no celular. Então, basicamente, o benefício da nota fiscal eletrônica é esse, o benefício do SPED em geral é esse, é que a gente abre mão do papel, né, e passa a ter uma sistemática eletrônica em tempo real, né, com segurança e com validade jurídica, porque é garantido por certificado digital as assinaturas. Então, assim, o grande benefício é isso, é a informação digital. E aí você pode pensar também, né? Para o fisco você tem informação digital, você tem um banco de dados digital com todas as notinhas ali num banco de dados, né? Você pode arrumar isso e transferir para um software de auditoria, né? E fazer cruzamentos, né?
aplicar fórmulas diversas, cruzar notas fiscais, cruzar campos das notas fiscais, porque cada campo que você tem na nota fiscal é um dado, né? Você tem ali a alíquota, você tem a NCM, você tem o CFOP, a classificação, né? Enfim, você tem diversos campos da nota fiscal e de repente você pode trabalhar isso em auditoria, né? Você quer selecionar todas as notas cujo remetente foi fulano de tal, cujo destinatário foi fulano de tal. Quero saber quantas notas fiscais foram entregues no CEP número tal. Então você você tem uma ampla possibilidade de trabalhar isso em termos de banco de dados, né? E aplicar isso na auditoria. Fraudes com a nota fiscal em papel. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? A nota fiscal nós tínhamos assim 4 vias de documentos. A primeira via era entregue ao contribuinte, as outras, uma ia para o fisco, uma permanecia no talão, enfim, essas notas eram carbonadas. Então o sujeito colocava aqui um valor, esse valor, né, esse dado era imediatamente transcrito para as notas, para as vias que vem logo abaixo, né? Mas aí tem aquelas fraudes clássicas da nota fiscal calçada, em que você coloca um papelão embaixo dessa via branca aqui, de modo que o que você escrever aqui, ó, não será transcrito nas vias de baixo. Você tem a nota fiscal paralela, quando você tem duas notas, uma nota verdadeira, uma falsa. Você tem a meia nota, quando você coloca um valor aqui na primeira via, um valor menor na segunda via. Duplicidade de numeração. Então você poderia ter, só combinar com o sujeito, o dono da gráfica, né, que vai emitir essas notas. Você falava, olha, faz o talão para mim de nota e coloca duas notas número 1, né? Duas notas número 2, duas notas número 3. Então você teria ali uma duplicidade, né, para poder fazer as manipulações aí do jeito que você bem entender. Com a nota fiscal eletrônica, não há chance de acontecer isso aqui, né? O sujeito, quando emite uma nota fiscal no Rio Grande do Sul para você que está no Amazonas, você já sabe automaticamente. Hoje tem softwares que capturam os XML que foram emitidos em seu nome. Então você pode denegar, você pode dizer não reconheço essa transação, né? E há uma infinidade de melhoras aí com o advento dessa sistemática eletrônica, né? São bem perceptíveis. Para a administração tributária, a gente vai reduzir sua negação, né? Porque um documento eletrônico ele não pode ser emitido duas vezes, não tem nota em duplicidade, não tem meia nota, não tem nota calçada, né? Você não pode emitir uma nota e cancelar imediatamente. Então, reduz sua negação, a nota fiscal eletrônica. O documento é mais seguro, auxilia a fiscalização sobre diversos aspectos, inclusive para trabalhar banco de dados, né, pessoal? Banco de dados. Pensa aí na quantidade de informação que tem uma nota fiscal, né? Que eu falei já há pouco. Cada campo da nota fiscal é um dado. Então, de repente, você cria uma formulazinha, né? Você joga para o Excel essa informação, ou para um banco de dados, ou para um software de auditoria. E aí você pede para selecionar lá todas as notas destinadas a um CEP, destinadas a um CNPJ, destinadas a um CFOP, destinadas a uma rua. Né? É possível você brincar com o banco de dados da forma que você quiser. Nós temos eficiência, menos papel, tempestividade, né? Rapidez da disponibilização da informação. Como eu falei, se o cara no Rio Grande do Sul emite uma nota em seu nome, você no Amazonas, você sabe agora. Né? Em outros tempos você iria saber meses depois apenas. Né? Então, ó o ganho de rapidez, aí, o ganho de racionalização do processo. Possibilidade de compartilhar informação, né? A gente já viu, um elemento essencial, um elemento constante no SPED aí. A sociedade também se beneficia porque reduz consumo de papel. E aí o próprio portal do SPED fala nisso aqui, né? Ganho para o meio ambiente, então você tem menos árvore, menos papel, menos árvore sendo derrubada para fazer papel, enfim, né? São elementos que o próprio portal da nota fiscal eletrônica traz para a gente. Então, apesar de serem elementos aqui de caráter não fiscal, alguns deles, né? Tem esse aspecto filosófico aqui, né? Que vale a pena a gente saber, né? Vamos lá, não é fiscal o interesse, mas é importante saber que traz ganhos ao meio ambiente. Incentiva o comércio eletrônico e o uso de novas tecnologias, né? Porque invariavelmente precisa ter algum incremento aí na área de TI, embora não seja obrigatório, mas naturalmente essa sistemática eletrônica vai impulsionando essa sistemática de TI, né? Você tem software, por exemplo, como eu falei,
que capturam os XMLs das notas que foram emitidos em seu nome em todo o Brasil. Isso para uma empresa grande é extremamente relevante. Você tem padronização dos documentos eletrônicos, né, um modelo único, e surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à nota fiscal eletrônica. Isso aqui é o próprio portal da nota que diz, né, que são benefícios para a sociedade que advém da nova sistemática. O contribuinte comprador, ele também tem benefícios, né? Porque ele não precisa digitar a nota fiscal, as notas fiscais, para poder fazer a entrada disso, né, nos seus sistemas. Então ele não vai ter erro de digitação, ele vai capturar o XML. Então, olha que vantagem interessante. O planejamento de logística, né, porque você sabe, no momento que foi emitida a nota, lá na outra ponta do Brasil, você já fica sabendo. Erros de escrituração e de digitação praticamente não existem. E incentivos ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores B2B. O contribuinte que vende também tem ganhos aí com a nota fiscal eletrônica, redução de custos de impressão, custo de papel, custo de envio da nota fiscal, armazenagem de documento fiscal, a autorização de impressão da nota fiscal, isso não precisa mais, né? Tudo isso aqui é eletrônico. Então você tem menos tempo de parada de caminhões em postos fiscais e o incentivo à tecnologia B2B. Bom, fluxo da nota fiscal. Como é que funciona o fluxo da emissão de uma nota fiscal eletrônica? A empresa que está vendendo, ela vai emitir o documento que existe apenas em formato XML. Então não existe nota fiscal física. Vamos gravar isso, pessoal? Não existe nota fiscal física. Aquele documento que você recebe quando você compra em algum lugar não é a nota fiscal. Eu sei que a gente chama aquilo de nota fiscal, mas não é a nota fiscal, né? Você que é candidato fiscal não pode cometer esse erro. A gente não tem nota fiscal em papel. A nota fiscal é eletrônica em formato XML. A empresa emitiu essa informação, vai bater lá na fazenda, né? E a Fazenda Estadual vai fazer a seguinte verificação. Vai verificar a consistência do arquivo e, se estiver tudo ok, vai devolver a autorização de uso. Então, a informação bate lá na Cefaz, volta, e estando ok, aí o produto já pode circular, porque vai ser liberado a consulta a essa nota fiscal mediante a chave de acesso. Então, aquele documento que você recebe, né, que é o DANF, na verdade, quando você compra em algum lugar, tem uma chave de acesso ali. Aquela chave de acesso foi a que liberou o uso da nota fiscal que foi emitida por ocasião da transação que você fez. Então, a partir desse momento que você recebe a chave de acesso, você já pode consultar a nota fiscal eletrônica na base da Secretaria da Fazenda, né, da sua jurisdição. Significa que está tudo certo com aquela nota, né? A informação vai, XML, bateu lá, ok, validou a autorização de uso, então ok, pode circular com o produto. Pega, imprime o DANF e pode circular com o produto, pode passar tranquilo nos postos fiscais, tá bom? Bom, vamos ver aqui um trechinho do ajuste CINEF, né? Que vai tratar do credenciamento para emitir notas fiscais. Para a emissão da nota fiscal eletrônica, o contribuinte deverá estar previamente credenciado junto à unidade federada, em cujo cadastro do contribuinte do ICMS estiver inscrito. Então, é preciso que nós tenhamos esse cadastramento aqui, né? Prévio. O contribuinte credenciado para a emissão da nota deverá, no que couber, observar as disposições relativas à emissão dos documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados constante dos convênios. Ok, nada demais aqui. Qual é o ponto relevante aqui? É o credenciamento para emitir essa nota fiscal. A gente espera sempre que o credenciamento seja voluntário, né, pessoal? Então a pessoa está obrigada a emitir nota fiscal, está criando a empresa, né, ou vai se tornar obrigada daqui a um tempo, ela providencia o credenciamento para poder emitir essa nota fiscal. Mas claro, se o cara não fizer, o fisco vai deixar de receber os impostos? Não, o fisco vai lá com a mão pesada e credencia de ofício, né? Quando, então, nós teremos esse credenciamento de ofício pela própria administração tributária. Esse credenciamento de ofício
Ele pode se dar por vários motivos, né? Pode ser que automaticamente o fisco resolveu credenciar de forma um grupo de contribuintes, ou pode ser em razão da omissão do próprio contribuinte. Então, não importa porque foi de ofício, mas é importante a gente saber que tem o credenciamento voluntário, né? Quando você sabe que precisa, e tem o credenciamento de ofício quando o fisco vai lá e faz por você, ou porque você se omitiu, ou até por uma questão de facilidade, né? O fisco vai lá e credencia de ofício um grupo de contribuintes. Então, nós temos essas duas possibilidades de credenciamento. A assinatura digital, que vai garantir a autenticidade no SPED, né, é a mesma que vai garantir a autenticidade aqui na nota fiscal eletrônica, nas outras escriturações, né? A gente acaba repetindo um pouquinho dos assuntos. Então, essa assinatura digital é feita por certificados, né, digitais. Ela vai garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento, né? Porque quando você assina e demonstra ser a pessoa que tem os poderes para fazer isso, e quando o fisco diz que você tem a autorização de uso, ó, então a assinatura digital feita por você, mais a autorização de uso dada pelo fisco, confere validade à nota fiscal eletrônica, tá? Então a nota fiscal eletrônica tem a mesma validade jurídica do que a nota fiscal em papel, né? A mesma que a nota fiscal em papel tinha antigamente. Os certificados para assinatura são os certificados A1 ou A3, né? Então, todos os documentos eletrônicos são assinados digitalmente com o uso de certificados digitais do tipo A1 ou A3, expedidos com as regras, de acordo com as regras do ICP Brasil. Então, quem define as regras é o ICP Brasil. Agora, quem é que emite os certificados? Onde é que você pode adquirir os certificados? Bom, há vários expedidores aí, né? Eu sei que o Serasa emite, os Correios emite. Por exemplo, eu tenho um certificado digital emitido pela Receita Federal. Todo servidor da Receita Federal tem. Então, assim, há vários organismos que emitem, mas eles eles seguem os mandamentos aí e as regras do ICP Brasil, né? Que vai garantir, então, a validade desses documentos, os termos das legislações aí a que eles se referem. Esse arquivo assinado tem validade jurídica igualzinho ao arquivo em papel, assinado, registrado em cartório, é a mesma validade. Você assinou com certificado digital, é a mesma coisa de se assinar na caneta e levar no cartório para autenticar, tá bom? Então, a validade jurídica é ampla aí e já há muito tempo, já é algo consolidado aí entre nós, né, pessoal? Desde 2001 que começou a surgir isso, é claro que se populariza com o avanço da tecnologia. Era bem caro ter um certificado, hoje é barato, né? Hoje é R$ 200 você consegue um certificado. Então, antigamente era muito caro, hoje mas não. Os certificados para assinatura, né? Aqui é um tema que provas recentes da área fiscal começaram a explorar esses detalhezinhos que até então a gente não imaginava que iria aparecer no SPED, né? No assunto SPED, uma prova da área fiscal, essas questões de certificado digital. Então, a partir desse momento, a gente precisa, né? Eu reformulei assim, meu curso aqui de auditoria fiscal, comecei a trazer esses temas porque a partir da prova do Cefaz do Espírito Santo, Cefaz Ceará, a última, a gente teve uma mudança de registro, eu precisei trazer novos temas no curso, tá? Então, a gente vai falar dos certificados para assinatura. Nós temos os certificados conhecidos como ECNPJ, SNPJ, EPJ, e esses certificados, eles devem ter a mesma base do CNPJ. Então, são os primeiros números do CNPJ. O CNPJ é assim, ó, número, tem essa formatação aqui, né? Aí, se não for filial, nós temos 001 e o dígito verificador. Então, é preciso que o certificado seja dessa raiz aqui do CNPJ, para poder fazer as assinaturas das notas fiscais, ou pode ser também o certificado da pessoa física que seja representante legal e que conste lá no cadastro do CNPJ, tá? Então, a pessoa física, se for produtor rural, né, o CPF do produtor rural, também poderá ser utilizado aí. Então, vamos utilizar para fazer essas assinaturas das notas fiscais o certificado digital da PJ, né?
com aquela raiz de 8 dígitos, né, sem desconsiderar os dados dos filiais, né, aquela raiz principal do CNPJ, ou vamos utilizar o certificado da pessoa física representante legal, aqui consta lá na Receita Federal como representante do CNPJ. Se houver sucessão, aqui a gente vai falar da FD, ICMS e IPI, será assinada aqui, é um outro assunto, né? Eu vou adiantar logo aqui, a FD, ICMS e IPI, que também é assinada com certificado digital, só que no caso de sucessão, ela vai ser assinada com o certificado da sucessora, né, caso a sucedida seja extinta, tá? Por uma daquelas formas de reestruturação societária, incorporação, fusão ou cisão. Se a FD se referir a período de apuração anterior, né, e se a FD se referir a período de apuração anterior ao da data da sucessão. Então, a sucessora assina pela sucedida, né? No caso da FD, ICMS e IPI. Nós temos a possibilidade também de expedir a procuração eletrônica no site da Receita Federal, né? O processo controlado pela Receita Federal aqui, o processo de procuração eletrônica. Então, a pessoa física ou jurídica pode conceder procuração eletrônica, né, por estabelecimento a uma outra pessoa para poder fazer a emissão das escriturações fiscais, né? Então, normalmente, quando você tem uma empresa pequena, por exemplo, você passa essa procuração para o contador, para o seu contador fazer a transmissão, validação desses documentos. É possível fazer assim também. Temos o caso do inventariante também, né, com procuração eletrônica cadastrada na RFB. Bom, nós temos dois tipos de certificado. Isso aqui resolveu aparecer em uma prova da FGV, pessoal, né? É um assunto que passava despercebido assim, a gente nunca ia imaginar que a prova iria cobrar esse detalhe sobre os tipos de certificado digital que a gente usa para assinar, né? Por exemplo, eu tenho um certificado digital, há pouco tempo eu nem sabia qual era o meu tipo de certificado, se era A1 ou A3. Eu nem sabia, né? Isso era tão irrelevante para mim, mas aí apareceu numa prova e a gente percebe que agora precisa estudar esse assunto também. Então, o certificado A1, ele é armazenado no computador e funciona por meio de duas chaves criptografadas, uma pública enviada para a autoridade certificadora e outra privada que fica no computador. Ele tem normalmente a validade de 1 ano, esse certificado aqui. Bom, o meu certificado, né, que eu até então não sabia, é um certificado A3, é o certificado utilizado pela Receita Federal. Por quê? Qual é a diferença principal entre o certificado A1 e A3? O certificado A3, você tem um dispositivo que contém ele, né? Então você tem um token, né, que parece um pendrivezinho, ou então um cartão com chip, né? Você precisa de um dispositivo, o seu certificado está nesse dispositivo. Então, no caso do A1, o certificado é instalado no computador, ele funciona, ele é armazenado no computador, o certificado A1, e o certificado A3, ele consta em um cartão, ou um token, ou nuvem, né, permitindo ser usado em diferentes computadores. Tem um nível de segurança maior. A validade era 3 anos, pessoal, mudaram para 5 anos, né? Então, assim, é algo que pode mudar a validade. Agora, a essência não, né? Armazenado em cartão, token ou nuvem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Para quem não está muito acostumado. Eu tenho um tokenzinho que parece um pendrive, que tem o meu certificado digital da Receita Federal. Eu posso estar na frente de qualquer computador da Receita Federal, eu conecto o meu certificado digital, eu consigo fazer as minhas assinaturas, né? Eu acesso o sistema, eu assino o documento em qualquer computador da Receita Federal. Eu troco de computador, uso notebook, uso desktop, uso o computador de uma sala, de outra, eu consigo utilizar, porque o meu certificado está no token, né? E cada máquina da Receita Federal está habilitada para fazer a leitura ali do token, ok? Então, esse é o certificado A3. Já o certificado A1, você só consegue usar no seu computador. Se você trocar de computador, você não vai conseguir mais utilizar o certificado, porque o certificado A1 é armazenado no computador, tá bom? Esse assunto resolveu aparecer em prova e aí a gente precisa trazer ele, né? Agora, aqui, ó, tá aqui a prova que veio a questão, ó, questão 21. Segundo o guia prático da FD, ICMS e IPI, os arquivos digitais devem ser assinados por meio de certificado digital tipo A1 e A3. Ok, né?
Vamos julgar aqui certo e errado os nossos 4 itens aqui. O certificado A1, ele permite cópia em outros dispositivos? Sim, né? Qual é a característica do certificado A1? Ele é armazenado em um computador específico. Então, você precisa armazenar em outro computador se você quiser executar as operações utilizando outro computador. Então, ele precisa ser instalado na máquina, o certificado A1. O certificado A3, ele permite cópia em outros dispositivos? Não, né? Ele está no token ou então no seu cartão. Eu uso token, né? No meu caso eu uso o token, então certificado A3 não. Validade do certificado A1. Então, correto aqui o nosso item 1. O nosso item 2, a validade do certificado A1. O certificado A1 é menos seguro, ele tem validade de 12 meses ou mais? Não, ele tem validade de 12 meses. Errado aqui. O certificado A3, ele tem validade de... Era 3 anos, mudou para 5 anos. Ele tem uma validade maior, porque ele é seguro. Então, o nosso item 2, incorreto. Item 3, certificado A1. Tem senha obrigatória? Não, ele está instalado na sua máquina e ele tem uma sistemática, né, com meio dessas chaves públicas aí, chaves criptografadas, não precisa de senha. Já o certificado A3, né, como ele está no seu token e você vai plugar em uma máquina, plugar em outra, então cada vez que você pluga em uma outra máquina para utilizar, você precisa digitar a sua senha, tá? Então, o certificado A3, ele precisa de senha sim, ok? Então, esse item 3 está correto. O item 4, o certificado A1 requer mídias? Não, ele não requer mídia, ele está instalado na máquina. E o certificado A3 requer mídias? Sim, requer cartão, token ou nuvem, né? Então, ó, correto também. Tipo de abordagem que começou a surgir, né? Nossa resposta ali. E, meus amigos, a gente fecha esse bloco aqui, tá bom? Continuamos em breve, até mais.